Não tem como falar sobre religião sem falar sobre Jesus, né? Existe uma avaliação psicológica por trás do fenômeno Jesus, dos ensinamentos? Porque às vezes eu tenho uma ideia de que ele é um conjunto de regras perfeitas para o nosso cérebro. Se o nosso cérebro seguir o que ele disse ou o que esse personagem está nos dizendo, a gente vai viver uma vida muito boa, em paz e tal. Existe algum estudo psicológico por trás de Jesus especificamente? Cara, não sei te responder essa pergunta. Não tenho conhecimento suficiente para isso. O fenômeno Jesus, ele foi construído ao longo de muito tempo. Por rabinos, por teóricos, em concílios, né? Então nós temos vários concílios na igreja. Um concílio é tipo uma reunião de autoridades religiosas daquela religião, que eles vão entrar em um consenso sobre alguma coisa. Teve o concílio de Nicéia, teve vários concílios, né? E eles vão determinar se Deus é um ou três, se Jesus era homem de carne e osso ou não, se Maria deve ser divinizada ou não. Enfim, vão determinar várias coisas. Quais os livros farão parte do cânon da Bíblia. Tudo isso. E com Jesus não foi diferente. Jesus ele foi construído ao longo do tempo de modo que ele não fosse apenas a figura do Deus encarnado na Terra que os cristãos gostariam que ele simbolizasse, mas também que ele fosse uma referência moral, que ele fosse uma referência de cidadão, que ele fosse uma referência de ser humano, que ele fosse uma referência de amigo. E por isso que ele é o exemplo cristão por excelência, porque está personificado em Jesus, na figura de Jesus, tudo aquilo que é mais nobre e sublime. E isso não foi construído do dia pra noite, isso foi construído ao longo de muito tempo. Mas quando tu fala que existia ali uma autoridades criando esse personagem, me passa uma ideia meio de uma estratégia, uma conspiração, e não é isso, ou é? E não é. As pessoas, normalmente elas têm a ideia de que, tipo assim... Cara, os discípulos, eles eram muito unidos, eles eram muito amiguinhos e eles não entravam em problemas, eles ficavam bebendo um vinho e comendo um peixe, dizendo, como Jesus é incrível, né? Jesus partiu, como estamos com saudade. E não, cara, os discípulos eram uns caras muito desgraçados. Eles eram desgraçados com Jesus vivo. Imagina com Jesus morto. Tá, então peraí, ele existiu. Historicamente, é quase consenso que o Jesus histórico existiu. E como é que isso conversa com essa ideia que tu trouxe, que ele foi criado pelas autoridades religiosas ao longo do tempo? Vamos pensar na fofoca, tá? Tipo, o Arthur. Tá? Se eu perguntar pro Caio quem que é o Arthur, o Caio vai dar uma resposta de quem que é o Arthur. Se eu perguntar pra tua mãe, pro teu pai, pra alguns amigos teus, pra pessoas que conviveram contigo, professores, tu vai ter muitas respostas diferentes. Né? Só que não é interessante para um movimento que está crescendo ter muitas respostas diferentes. As respostas precisam ser semelhantes. Então não pode chegar para um cara lá que Jesus deu uma repreensão nele e perguntar quem que era Jesus. Entendeu? Então a ideia é que seja uma figura unificada, seja um Cristo homogêneo, sem confusões. Então, por isso que eu digo que a ideia, o interessante era que Jesus fosse uma figura indiscutível, uma referência moral. Ele não errou, ele é perfeito, ele é santo, ele é sagrado. E historicamente, isso foi construído ao longo do tempo. E se você pegar os próprios discípulos, cara, você vê discussões muito fervorosas sobre os próprios discípulos. E isso historicamente foi assim. Discípulos que seguiam Tiago, por exemplo, os discípulos que seguiram Pedro, que estabeleceram diferentes tipos de crença sobre o que era Jesus, onde Jesus estava, os movimentos gnósticos dos primeiros séculos, que tipo, Jesus não foi carne, Jesus foi um ser que desceu e ele foi Deus, ele não foi homem, sabe? Simão, enfim, vários outros do movimento gnóstico. E você teve um movimento contra-gnóstico liderado ali por Irineu, João e tal, que dizia, não, Jesus ele foi de carne e osso. Né? Por isso que tem lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E o verbo veio entre nós. Né? Então, por causa do quê? Por causa de uma contra-conspiração dos discípulos que
tinham aquela visão para dizer que Jesus realmente era homem e era Deus, as duas coisas juntas, entendeu? Só que aqui tem um detalhe importante. Muito provavelmente os discípulos, no início, na época, logo após a morte de Jesus, eles não tinham essa percepção de que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que na Bíblia, até na Bíblia, cara, que tipo, teve muitas alterações posteriores e acréscimos e tal, não tem a ideia de que os discípulos estavam vendo muito claramente quem que era Jesus. Pedro não sabia. Pedro, que teoricamente seria o líder do movimento, não sabia exatamente quem que era Jesus, qual que era a missão de Jesus. Entendeu? Quem começou com isso foi principalmente Paulo, que era um cara inteligente demais, que era um cara letrado, que era um cara que tinha comunicação com a filosofia, que tinha um entendimento das coisas, ele era muito mais aguçado, entendeu? Inclusive alguns dizem que Paulo tinha epilepsia. Ele é um cara muito aguçado e, cara, foi Paulo que começou a mover os pauzinhos para construir um movimento coeso e ir viajar. Paulo fez viagens missionárias para vários lugares da época para tentar justamente construir essa ideia de quem que era Jesus. Tanto que ele diz lá, os Gálatas, ele diz assim, tipo, cara, eu não vi Jesus pessoalmente, mas eu também sou um apóstolo, porque ele apareceu para mim. Né? Então ele quer dizer o quê? Ele quer se defender, dizer, eu tenho autoridade, eu não vi ele enquanto ele estava aqui, mas eu vi ele depois. Sabe? E ele começa a construir essa ideia de Jesus como realmente um Deus, e que ele dizia que ele era Deus e que ele era Deus e que ele ressuscitou e tudo mais. Tanto que Paulo diz depois que se você diz que crê, mas não crê que ele ressuscitou, a tua fé não serve para nada. Paulo diz isso depois. Por quê? Porque ele pregava que Jesus tinha ressuscitado, entendeu? Então, foi uma construção... Isso só para falar dos primeiros 60, 90 anos depois de Jesus, né? Foi todo um movimento para criar uma ideia teológica, uma ideia comum de quem que era Jesus. E construir uma comunidade também. Mas assim, esses caras criaram esse personagem, ou essa ideia, ele foi um cara que existiu, ele era acima da média e foi criado um mito em volta dele. Basicamente essa é a teoria, né? Mas mesmo assim, não eram ideias muito evoluídas para a época? Os discípulos, eles eram extremamente espertos naquilo. Porque, por exemplo, a ideia de dar outra face quando recebeu o tapa, isso é uma ideia muito avançada para nós entendermos. Se a gente levar um tapa, a gente não vai entender o que ele quer dizer. E quando tu entende, tu percebe o quão maravilhosa essa ideia é. São ideias muito simples, porém muito transcendentais e muito evoluídas. Como é que esses caras tiveram essas ideias naquela época sem ter uma ligação com o divino? Porque são ideias muito, muito diferentes. Tem um ponto histórico que, assim, existem correlatos de algumas dessas ideias em muitas fontes da época, em outros livros e tal, em até mesmo outras religiões, em outras filosofias também. Existe vamos dizer assim, um enxerto, tá ligado? Um enxerto de muitas outras abordagens de filosofias da época, de teorias da época, de religiões da época, que estão dentro daquilo dali. Por exemplo, os profetas bíblicos, eles não eram cristãos. Entendeu? Os profetas bíblicos do Antigo Testamento, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, todos esses caras aí, eles não eram cristãos. Entendeu? Eles eram profetas de um povo. E que profetizaram aquele povo sobre diferentes figuras divinas em momentos diferentes da história, e que acabaram construindo um senso de comunidade ao longo do tempo, e esse senso de comunidade bebeu em muitas fontes. Tá? No Novo Testamento isso continua. Né? No Novo Testamento tu tem Paulo, por exemplo, e aqui sem querer discutir se é uma questão histórica ou não, mas se isso está lá na Bíblia, é porque era do interesse de quem escreveu esse trecho que estivesse lá. Que Paulo discute com os epicureus e com os estoicos lá no Areópago. O que isso significa? Se ele está discutindo os princípios cristãos com os epicureus e com os estoicos, é porque ele não concorda com os epicureus e com os estoicos. Então ali a tradição
cristã daquela época estava dando a entender que o movimento deles queria seguir um rumo diferente daquele rumo que os epicureus e os estoicos estavam seguindo. Só que também tem uma coisa importante, que é aí que eu entro nessa questão que eles beberam em outras fontes. Para Paulo discutir com os epicureus e com os estoicos, ele tinha que saber o que aqueles caras acreditavam. E eles estavam imersos naquela cultura. Entendeu? Os discípulos ou aquelas comunidades estavam imersas naquela cultura que era cheia de símbolos e de significados diferentes. Tipo, tinha um cara que era cobrador de impostos, tinha um cara que era pescador, tinha outro cara que era extremamente arrogante, tinha um outro cara que era totalmente passivo, sabe? Então eles tinham personalidades diferentes, vinham de locais diferentes, com religiões diferentes. E comumente eles eram judeus, né? Mas eram os judeus que deram errado, vamos dizer assim, né? E acabaram fazendo parte daquele movimento. Faziam reuniões nas suas casas, com figuras que eram muito diferentes entre si, que eram muitas delas pagãs, tanto que Paulo tinha que viver exortando aquelas pessoas, porque elas eram pagãs, e dizendo que elas estavam fazendo as coisas de outro jeito, que não era como o jeito que era para fazer. Por quê? Porque Paulo estava construindo um sistema filosófico e de crenças, e aqueles caras estavam envolvidos nisso. Só que essa é uma leitura ainda muito superficial. Por quê? Porque tinha muitos desses caras que morriam pelo que eles acreditavam. Praticamente todos eles, né? E esses caras não estavam aqui na hora de receber a recompensa, entendeu? Tipo, eles não receberam casas, eles não receberam luxos que nem os pastores contemporâneos têm, sabe? Não, eles morreram, eles literalmente entregaram a vida deles por aquilo. Né? Então, eu não sei se realmente no início foi uma coisa de tipo assim, uma conspiração, mas que existia assim um objetivo em torno de, cara, quem é Jesus? A gente precisa entender quem que é Jesus. Quem que é Jesus? Só que não porque Jesus era Deus ou não era Deus. É do mesmo modo que se qualquer grande líder hoje morre, as pessoas vão tentar construir a figura desse cara e melhorar a figura desse cara. Né? É uma coisa do ser humano. O cara morre, ele é bom, ele era muito bom, ele fazia o bem. Então já tem uma tendência daquela comunidade a tentar exaltar aquela pessoa. A mesma coisa pode ter sido feita com Jesus, entendeu?